Pessoal, dando continuidade aqui ao nosso estudo dos princípios implícitos do direito administrativo, temos aqui, né, a gente está fazendo o estudo do princípio da autotutela, e é importante que você não confunda a autotutela com a autoexecutoriedade. A gente já viu o significado aqui de autotutela, tá bom? A autotutela é esse poder que a administração pública tem de anular os seus atos que são ilegais ou de revogá-los por motivo de conveniência ou de oportunidade. Então, designa o poder dever. Olha só, não é só um poder. Ele deve corrigir as ilegalidades, tá bom? E garantir o interesse público dos atos editados pela própria administração. Lembra? Sempre visando o bem público. Então, não é do interesse público que um ato ilegal ou um ato inconveniente ou inoportuno esteja aí valendo. Beleza? A autoexecutoriedade é uma prerrogativa. A gente estuda lá na parte de atribuições dos atos, né? A autoexecutoriedade. Isso aqui significa que não precisa da provocação do Poder Judiciário para que o ato tenha efeito. Melhor? Beleza? Então, a administração pública, ela tem a prerrogativa de imposição de vontade administrativa, olha só, independentemente de recurso do Poder Judiciário. Então, vamos lá. Para fechar um estabelecimento comercial, poder de polícia, não vai precisar do Judiciário. Se aquele estabelecimento estiver funcionando de forma irregular, de forma ilegal, a própria administração vai lá e manda fechar. Ela já executa sem precisar provocar o Poder Judiciário. Aqui é o princípio ou a atribuição da autoexecutoriedade, que é diferente de autotutela, beleza? A autotutela também não se confunde com a tutela. Olha só, a autotutela, a gente já viu o que é, né? Então já está bem tranquilo aqui. Já sabe que a administração pública ela pode agir, né, para fazer o seu controle dos seus atos, tá bom? Então, a autotutela é o controle dos seus atos, anulando quando ilegais ou revogando quando inconvenientes ou inoportunos, independentemente de decisão judiciária. Ou seja, independentemente, ela é autoexecutória, não é isso? Já a tutela é diferente. O princípio da tutela, a administração ela exerce o controle sobre pessoa jurídica por ela instituída com o objetivo de garantir a observância de suas finalidades institucionais, também conhecido como supervisão ministerial ou controle finalístico. Quando a administração direta cria a indireta, ela exerce sobre a outra um poder de tutela, um poder de fiscalização quanto ao seu controle. Então vamos lá. O INSS é uma autarquia criada por lei. Quando a União cria o INSS, ali não existe hierarquia. Ali, ó, a direta criou a indireta, mas existe ainda um controle finalístico, existe ainda uma tutela, uma fiscalização quanto à finalidade, para saber se aquela autarquia está cumprindo o seu dever para a qual ela foi criada. Então, isso é a tutela, que é diferente de autotutela. Princípio da continuidade do serviço público. Pessoal, o serviço público ele não pode parar. Então, a continuidade do serviço público é isso. Já pensou se a segurança pública para, se o fornecimento de energia e água para? Então, o serviço público, que é prestado pelo poder público, ele não para. É o princípio da continuidade do serviço público. A atuação administrativa, buscando atender da melhor forma o interesse público, preconiza que a atividade do Estado deve, tá vendo? É um dever ser prestada de forma contínua, ou seja, sem interrupções, motivo pelo qual o princípio da continuidade veda interrupções na prestação de serviço público. Aí você pode falar assim, professor, mas se a pessoa não pagar, vai ter cortado ali a água é um serviço público, vai ter cortado a energia. Né? Concordo com você. Existem aqui algumas exceções, mas a regra é o princípio da continuidade. Bom, princípio da continuidade. A pessoa, você vai no hospital, não tem médico, o médico ele trabalha dia sim, dia não. Então não pode, tá bom? Que não vai atender o interesse da coletividade se funcionar desta forma.
A pessoa, você vai na polícia, não, a polícia hoje não vai atender ninguém, não é dia de expediente, tá fechado, volta daqui a uma semana. Então não pode, beleza? Olha só, aqui é a exceção. A regra é a continuidade do serviço público, mas temos exceções. Por exemplo, autoriza o corte no fornecimento de serviço em caso de emergência ou prévio aviso. Pessoal, olha só, se precisar fazer uma manutenção lá na rede elétrica, né, ou ali na parte de água, né, estourou um cano, vai ser feita uma manutenção. Aí vai ter que ser desligado, beleza? Mas desde que tenha um prévio aviso, né? Prévio aviso antes para a pessoa ter ciência e poder se organizar, beleza? Quais são as hipóteses que cabe aí interrupção? Vamos lá. Razões de ordem técnica ou de segurança das instalações ou em caso de inadimplemento do usuário. O usuário deixou de pagar, aí pode ter ali o seu serviço público de água e energia cortados, tá bom? Ou suspenso. Agora, não pode interromper dia de sexta-feira, sábado, domingo ou véspera de feriado. Bom, então aqui não pode. Pode interromper o fornecimento? Pode, agora não pode de qualquer jeito. Por exemplo, hospitais também não vai poder. A gente sabe que para poder cortar ali a água e a luz, o mínimo de tolerância é 2 meses, viu? O 2 meses aí, o mínimo de tolerância. Não pode também se for em locais onde pessoas que precisam, né, pessoas que precisam ali da energia para poder sobreviver, pessoas que estão respirando por aparelhos. Professor, e como é que vai saber? Olha só, a fornecedora de energia, de água, ela provavelmente ela tem a lista, né, daquelas pessoas. Então ela não vai cortar a energia daquela pessoa que precisa de um aparelho para sobreviver. Aqui, ó, lembra que eu falei que o princípio é maleável? O princípio da vida, a dignidade da pessoa humana vai prevalecer sobre o princípio da continuidade do serviço público. Em todos os casos? Não. Nesses casos aqui, onde a vida vai precisar ser salva, então, nesse caso, não vai ter aí a interrupção do serviço. Tá bom? Avançando aqui, o que é o aviso prévio? Pessoal, para que haja a interrupção, né, no serviço aí de água, de energia, tem que ter o aviso prévio. E o que é que se configura o aviso prévio? Vamos lá, vamos lá. O aviso prévio pode ser dado através de comunicado em rádio, de amplo alcance, vamos lá, de amplo alcance satisfaz as condições de aviso prévio. Então, se houver ali um aviso no rádio de amplo alcance, é como se já tivesse um aviso prévio. Haja vista se tratar de um dos meios mais populares e de maior alcance público, motivo pelo qual há de se reconhecer a validade e eficácia do ato administrativo. Então, quando é aviso prévio? Você pode utilizar rádio, pode utilizar televisão, redes sociais hoje em dia também, né? É um meio de comunicação muito utilizado pelas pessoas. Ou carros de som. Passa carros de som aí uma semana antes avisando que tal dia vai ser desligado ali, né, a água ou a energia naquela localidade, tá bom? Então isso aqui é o aviso prévio. A interrupção por inadimplemento do usuário não pode paralisar serviços essenciais, como, por exemplo, corte de energia elétrica em hospitais, tá vendo? O hospital não vai poder. Porque o hospital ficou sem pagar, não vai ter o corte ali de energia, porque a gente tem ali, ó, várias pessoas que precisam, né, gente? Que não tem culpa, que estão lá e que estão sobrevivendo com atendimentos médicos, tá bom? Pessoal, direito de greve. Olha só, policiais podem fazer greve? A resposta é não. O direito de greve é incompatível com a carreira policial. Então, o policial não pode fazer greve, tá bom? Porque o braço armado do Estado fazer greve, né? Quando a polícia faz greve, coloca em risco toda a população. A polícia tem direito de reivindicar melhorias salariais, melhorias no trabalho, mas fazer greve é colocar em risco a população inteira, tá bom? Então não seria justo a polícia se utilizar disso para poder alcançar os seus benefícios. A gente sabe que a polícia tem direito de brigar por melhorias salariais, mas fazer greve vai colocar em risco, talvez em risco irreparáveis,
né, riscos irreparáveis com a greve. A gente viu vários estados que fizeram greves, né, policiais e que acabaram em tragédia. Espírito Santo, Santa Catarina, talvez. Teve também Bahia, né, gente? Então, fazer greve da polícia acaba não sendo aí tão só pesando, colocando na balança, acaba prejudicando uma grande população que não tem nada a ver, beleza? Olha só, os integrantes de carreiras policiais possuem o dever de intervenções e prisão em flagrante, então é inconciliável com o exercício de greve. Greve não é um direito absoluto, tá bom? Não é um direito absoluto. Neste caso, deverá ser feito um balanceamento, olha só, entre o direito de greve e o direito de toda a sociedade ter segurança pública, né? Porque quando os policiais estão em greve, não tem segurança pública. Acabou a segurança pública, né? A manutenção da ordem pública e também a paz social. Princípio da ampla defesa e do contraditório. Pessoal, ampla defesa e contraditório. O que é o contraditório? O contraditório é o momento em que as partes têm para poder contradizer aquilo que foi dito, poder se defender de qualquer acusação, seja ela judiciária ou até mesmo administrativa. Então, o servidor tem direito ao contraditório. Estão dizendo que o servidor bateu a viatura, ele tem direito de defesa. Ampla defesa, pode trazer advogado, né? Pode utilizar todos os meios cabíveis para poder se defender. E contrapor aquilo que está sendo dito contra ele, tá bom? É o momento que ele vai ter ali para poder se defender, beleza? Os litigantes em processo judicial ou administrativo são assegurados em geral o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Princípio da segurança jurídica, outro princípio importante, tá bom? Segundo a autora Maria Silva de Pietro, né? O direito administrativo brasileiro herdou o direito à inspiração para a aplicação do princípio da segurança jurídica, especialmente sob o aspecto subjetivo da proteção à confiança. Pessoal, tem que ter uma segurança jurídica, né? Você ganhou algo ali na justiça, tem que ter a garantia, né? O direito administrativo herdou a inspiração para a aplicação do princípio da segurança, especialmente sob o aspecto subjetivo, a relação à proteção do sujeito. Tá bom? No que adianta a administração pública falar que você vai ter estabilidade no cargo e amanhã tira a tua estabilidade? Qual a segurança jurídica que você tem? Nenhuma. Então tem que respeitar as próprias decisões administrativas, devem ser respeitadas até para ter uma segurança jurídica. Tá bom? Porque se hoje aceita, amanhã tira, vira uma bagunça. Tá bom? Segurança jurídica tem dois sentidos. O sentido objetivo. Olha só, a segurança jurídica possui dois sentidos, né? Primeiro, o sentido objetivo é a estabilização do ordenamento jurídico, traz a ideia de proteção à coisa julgada, ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito. Né? Então, a coisa julgada, aquilo que já foi julgado, vai ali ser mantido. O direito que você adquiriu, tá bom? Por exemplo, se aposentou, não tem como regredir a aposentadoria, você já adquiriu. E o ato jurídico perfeito, né? O ato jurídico perfeito, ele é mantido. Subjetivo, né? É o outro sentido aqui da segurança jurídica, traz a ideia de proteção à confiança das pessoas em relação às expectativas geradas por promessas e atos estatais, tá bom? Então, tem dois sentidos aí de segurança jurídica. Um sentido objetivo e um sentido subjetivo. Pessoal, bora responder umas questões? Aqui, chega no finalzinho da aula, a gente vai responder umas questões para você treinar, para ver se você aprendeu, para ver se você conseguiu aí fixar o conteúdo, né? Para ver se realmente aí tá fazendo sentido aquilo que a gente está trabalhando aqui com vocês, beleza? Então vamos lá. Vamos responder aqui as questões. Primeira questão aí na tela. Adequação entre meios e fins é uma expressão cujos sentidos alcance habitualmente são associados ao princípio da. Lembra que eu falei? O princípio da razoabilidade
E o princípio da proporcionalidade. Princípio da razoabilidade e da proporcionalidade trazem uma ideia de meios e fins. O meio para ser alcançado aquele objetivo, né? A finalidade, então a gente tem que passar por esse meio e tem que ser proporcional, tá bom? Então, gabarito aqui, letra D. Assinale a única alternativa que apresenta um princípio básico da administração pública. Pessoal, se você coloca aqui o LIMP, né, você consegue responder essa questão. Vamos lá? Olha só. Aqui pede um princípio básico. O princípio básico é aqueles que estão lá no artigo 37 da Constituição Federal, que é o LIMP. Olha só. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Você colocou o LIMP? Ó, eu ia escrever LIMP aqui de novo, viu, gente? Pra você ver como é que tá, né? Ó, deixa eu mudar a cor da caneta, que aí acho que fica melhor aqui. Bota aqui um roxo. Então aqui tem, ó, legalidade, impessoalidade, a moralidade, a publicidade e eficiência. A eficiência. Formando aqui, ó, o mnemônico LIMP. Formando aqui o mnemônico LIMP, ó, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, com esse mnemônico aqui, você já acharia aqui, ó, a impessoalidade. Letra D. Ineficiência, tá errado, é eficiência. Ilicitude está errado, ilegitimidade também está errado, e o descentramento tem nada a ver, beleza? Próxima questão. No que tange a administração pública municipal, é correto afirmar que, porque estão pedindo aí o item correto. O interesse privado prevalece sobre o interesse público? Gente, já para por aqui. É o contrário. O interesse público é quem prevalece sobre o interesse privado. Vai prevalecer, né? Vai priorizar o interesse público em relação ao interesse privado. Admite-se nepotismo, já que no âmbito municipal não viola garantias constitucionais de impessoalidade. Ó, o nepotismo, ele viola a impessoalidade, ele viola a moralidade e também ele viola a eficiência. Viola a eficiência porque você está nomeando pelo fato dele ser seu parente. Mas qualquer pessoa, não pela capacidade que ele tem. Então, qualquer pessoa, capaz ou não, poderia ser nomeado naquele lugar. O requisito é ser parente e não ter capacidade. Então, viola a eficiência. Letra C. A administração pública poderá fazer tudo o que a lei determina. Até aqui está correto. Ou autoriza, continua correto. Tendo em vista o princípio da eficiência. Pessoal, olha só. É o princípio da eficiência que vai dizer que a administração pública poderá fazer tudo o que a lei determina. Não, gente, não é o princípio da eficiência. Aqui é o princípio da legalidade. A questão está errada por isso. É vedado a divulgação dos atos praticados pela administração pública, pois contraria o princípio da publicidade. Pessoal, totalmente contrário. Tem que ser divulgado. A regra é a divulgação. Olha só, a regra é a divulgação. Então, eu divulgo todos os atos que são praticados pela administração pública, salvo, aí vem a exceção, aquilo que põe em risco, né, a segurança jurídica. Então, essa eu não posso divulgar. Tem que manter em sigilo. E a letra E, que sobrou, é o nosso gabarito. Letra E,
O interesse público, olha só, deve sempre prevalecer sobre o privado. E jamais o privado deve prevalecer sobre o interesse público. Aqui a gente tem uma prioridade, né? Uma supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Pessoal, chegamos ao fim da nossa aula, tá bom? Recomendo que vocês aí busquem mais questões, tá bom? Tem um vídeo meu aqui no início que eu ensino como fazer filtro aí das questões e resolvam mais questões, 10, 15, 20, quantas vocês quiserem, beleza? Muito obrigado, fiquem todos com Deus e até a próxima aula. Tamo junto!